Eu quero falar sobre o Dharma, que é uma das casas do Mahalila, e também a negatividade. E a positividade, porque o Dharma leva à positividade e logo depois tem uma serpente chamada negatividade. Então eu quero trazer essa reflexão para essa semana, que isso ficou muito claro para mim, muito evidente na interação com as pessoas, nos jogos que eu fiz, dessa dinâmica que acontece com muitos de nós, conosco em algum momento da vida, nós vamos nos perceber dentro desta dinâmica de sentir uma energia, sentir um chamado, sentir que você deve ir em alguma direção, numa direção que o seu coração está chamando, fazer até um movimento em relação a isso, mas ser sucumbido pelo pensamento negativo. E a jornada do herói tem uma passagem da jornada do herói, que é a primeira etapa da jornada do herói, que se chama o limiar. O limiar, ele ainda não é o desafio do herói, mas é a capacidade dele de aceitar o chamado. O limiar tem a ver com a aceitação do chamado. O desafio do herói, ele vem depois. Os desafios, as provas, o que ele vai aprender nessa jornada, vem depois. Eu falei bastante disso num aulão de quinta-feira sobre a jornada do herói e as etapas da jornada. Então essa etapa do limiar, ela é uma etapa que tem a ver com a nossa mente negativa, que tem a ver com os nossos medos, que eles aparecem em todas as situações onde nós sentimos um chamado e precisamos nos movimentar e aderir a alguma coisa. O limiar, na minha percepção, na minha imagem que eu crio do limiar, é atravessar um rio. Então você está dentro de uma ilha e você tem que atravessar esse rio. E por quê? É do outro lado do rio que está ali a ajuda ou o carro que você vai tomar para fazer a sua viagem. Então você é chamado para uma viagem e você, por exemplo, é o que acontece, você ganha de presente uma viagem para o exterior, é uma grande oportunidade, você teve tudo, mas você não tem coragem de ir. Isso é não conseguir ultrapassar o limiar. Então, não é porque faltou algum tipo de recurso, mas é porque a mente negativa, ela construiu um obstáculo tão grande que ela impede a pessoa de ultrapassar este rio. E o limiar, na mitologia grega, ele é comandado pelo deus Pan. E o deus Pan é o deus do medo, do pânico. Então, o que acontece nesse limiar? Que acontece com todo mundo? Acontece uma grande infestação de pensamentos negativos. É como se de repente abrisse a sua janela e entrasse aquele tanto de bicho de pernilongo, de aqueles bichinhos de luz, que entram no seu espaço interno de medo, de pânico, do Deus Pan. Você está sob a influência do Deus Pan, mas todo mundo passa por isso e você precisa ultrapassar o limiar.